Vamos lá então falar a respeito de Vingadores Guerra Infinita, esse filmaço que eu tive a oportunidade de acompanhar ontem na pré-estreia, e eu acredito que muitos de vocês já o fizeram, e se não fizeram, corram. Mas corram para o cinema mais próximo. Não espera sair aí Blu-ray, DVD, streaming, nada. Porque esse é um filme que desde já eu digo para vocês que vale muito a pena assistir numa telona, de preferência em IMAX. Por hora, eu também gostaria de dizer para vocês que eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes. Essa primeira, fiquem tranquilos, absolutamente sem spoilers, e a segunda com, mas eu vou avisar. Também eu acredito que não tem necessidade alguma de eu ficar aqui comentando sobre a premissa de Guerra Infinita, afinal de contas até a minha mãe, que não se liga em filmes de heróis, já sabe o que está envolto dessa historiaça, desse super filme que foi Vingadores Guerra Infinita. Mas para mim começar a falar um pouquinho a respeito do filme, eu não quero ser muito longo nessa primeira parte, mas eu me lembrava ontem, quando eu fui no cinema, sobre o primeiro filme que acabou dando start a todo esse universo Marvel de cinema, dessa grande fase, né, que começou na verdade lá em 2008, com o filme do Homem de Ferro. Muita gente duvidava, afinal de contas o Robert Downey Jr. era um ator, digamos assim, que quase em decadência, já tinha sido preso algumas vezes, muitos problemas com drogas, e o próprio personagem já estava bem esquecidinho lá no fundo do baú, com alguns desenhos que passavam na TV aberta, principalmente aqui no Brasil, lá na década de 80. Eu mesmo era um cara que não fui lá com grande vontade de assistir Homem de Ferro, mas foi ele que acabou dando start a tudo isso. E relembrando isso ontem no cinema, me deu uma sensação incrível de nostalgia. Afinal de contas, eu olhei para trás e já estão se fazendo 10 anos, galera. Puxa vida, passou tempo rapidíssimo. E todas essas especulações, se o Downey Jr. vai estar deixando o papel, assim como o Chris Evans também, que faz o Capitão América, acaba te dando uma sensação que você está ficando velho. E falando justamente em ficar velho, que esse filme, Vingadores Guerra Infinita, também me fez lembrar muito daquelas HQs especiais que nós assistimos da Marvel, sobretudo ali no meio dos anos 80. Eu lembro que, se eu não tinha ali o Super Almanac Marvel, que saía no fim do ano, que era uma coletânea de histórias que reunia todos os personagens, pelo menos os principais personagens da Marvel, mesmo que não acontecesse ali um crossover, mas você tinha naquele recheio, daquele gibizão, todos aqueles heróis que marcavam a sua infância, né? E isso é o Guerra Infinita. Na verdade é um grande gibizão com todos aqueles heróis, pelo menos quase todos, que é bem verdade que eu vou deixar para comentar lá na parte sem spoilers, alguns que não aparecem, mas os principais desde 2008, desse filme que eu falei, até nós chegarmos em 2018. O filme é sensacional, a Marvel chega no ápice daquela sua moderação, onde eles conseguem alinhar o alívio cômico com uma história que você está acostumado a ver, sobretudo nos gibis, nas HQs, e consegue te dar uma profundidade, principalmente unindo os novos personagens que surgiram, pelo menos para as telas, de um tempo para cá, como por exemplo esse próprio reboot do Homem-Aranha, o próprio Pantera Negra, que ainda está sendo um estouro de bilheterias no mundo inteiro, por sinal, e alguns outros também não tão recentes, mas que surgiram agora para as telas, como o próprio Doutor Estranho. Ele sim tem um papel fundamental em Guerra Infinita. E claro que eu não vou estar dizendo agora para você que não assistiu o filme qual é esse papel muito importante. E toda essa liga, é claro que não poderia deixar de estar sendo comandada por ele, Tony Stark, mais uma vez no traje do Homem de Ferro, que vai acabar sendo aquele líder geral. E também Capitão América, Viúva Negra e aqueles outros personagens que foram renegados lá no último filme do Capitão e, entre aspas, colocados no anonimato dos heróis. Agora eles se juntam novamente com os novos heróis de Wakanda e parte para cima do Thanos. Esse vilão que, olha, para mim, sem dúvida nenhuma, é o melhor de todos os filmes que a Marvel nos apresentou até agora. E ele estava sendo apresentado desde lá do primeiro filme dos Vingadores.
Quem se lembrar do primeiro final extra que nós tivemos lá em 2012, vai lembrar que o Thanos aparece no final, né? Já com a manopla, falando a respeito das joias do infinito. E isso causou uma ansiedade nos fãs do Thanos enorme. E eu também, eu passava um filme, passava outro, cadê o Thanos? Será que os caras desistiram do Thanos? Mas valeu a pena esperar, porque inclusive teve gente que ousou em dizer que esse não é o filme dos Vingadores, e sim, esse é o filme do Thanos. Olha, eu fico um pouco em cima do muro para falar algo em torno disso, se é ou se não é. Mas que ele é o vilão mais foda de todo esse universo Marvel apresentado até então, eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma. O quebra-pau é sem dúvida nenhuma um dos pontos altos desse filme. E desde o início já vai tirar o fôlego. Existe um momento, acredito que lá na metade do filme, que eles dão um tempinho para você respirar, mas é porrada rolando para tudo quanto é lado, são conflitos acontecendo. E desde o início já tem uma carga dramática muito forte, que também não vou comentar aqui, vou comentar daqui a pouco lá na parte com spoilers, que vai te prender de primeira. Bom, pessoal, essa então foi a parte sem spoilers, e a seguir nós vamos para eles. Fiquem ligados aí. Para quem está acompanhando até aqui, como eu disse ainda há pouco, aquela primeira cena onde o Thanos, com todo o seu exército, consegue destruir a nave dos Asgardianos, inclusive logo de cara tendo a morte do Loki, consegue perceber que aquilo tem uma carga dramática muito forte. Aquilo me lembrou muitos filmes, inclusive daqueles melhores que nós tínhamos dos anos 50, dos anos 60, que não eram de heróis, mas eram filmes de piratas. A invasão da gangue do Thanos ali na nave dos Asgardianos tem todo esse contexto. E eu fiquei impressionado de ver como os caras não pouparam sangue, entre aspas, porrada e destruição. Ali o filme já começa a dizer para você o porquê ele veio. E a morte do Loki não é nenhuma surpresa. Afinal, se o Chris Hemsworth, o ator, já diz estar meio cansado de fazer o Thor, imagine então o Tom Hiddleston, que sempre acaba aparecendo nesse personagem que ganhou a atenção de alguns, mas não caiu nas graças de outros. Outra coisa que me deixou muito feliz foi a importância da participação do Doutor Estranho. Claro que ele carrega também consigo uma das joias do infinito que está lá no seu medalhão, mas também aquela questão do envolvimento dele, esse embate de egos que todos já aguardavam entre o Tony Stark e o próprio Doctor Strange. Isso foi de encher os olhos. Os dois, desde o primeiro minuto, começam a bater boca entre eles. Já era muito especulado essa guerrinha, né, de egos entre os dois, e acabou preenchendo aquilo que os fãs esperavam e também queriam dentro do filme. Para mim, o que eu não gostei dentro da trama, eu acho que é um personagem que não agradou muita gente lá desde o início do segundo filme dos Vingadores, é a tal da Feiticeira Escarlate. Eu acho que se tirassem ela do filme, ela não ia fazer falta alguma. E a própria Viúva Negra também teve cá alguns momentos que, se você for analisar, também, se ela não tivesse inclusa, ela não ia fazer muita falta. As grandes perdas sentidas foi, de fato, o próprio Homem-Formiga e também o Gavião Arqueiro, que muita gente já tinha notado e destacado desde lá dos primeiros trailers. Pô, cadê o cara? Será que ele morreu? Será que ele vai morrer? Como é que fica a coisa? Mas também eu acredito que não fez lá grande falta nesse enredo todo. Por outro lado, eu achei muito divertida toda aquela questão envolvendo o Hulk, onde o Banner não consegue se transformar no Gigante Verde. Todo momento ele fica aguardando que aquilo aconteça, de uma forma até muito hilária. Teve um momento que, inclusive, eu imaginei que o próprio Tony Stark ia dar um peteleco na orelha dele, que nem tentou fazer lá no primeiro filme, que deu aquela cutucada nele para ele se transformar no Hulk. Mas a coisa estava pegando ali, de fato, estava muito séria, e isso não acabou acontecendo. O Thanos, ele tem não só uma participação daquele vilão fodástico, mas também você percebe que dentro do arco do personagem existe toda uma questão filosófica
que envolve a história dele, que você consegue, ao mesmo tempo que você ter raiva, mas por outros momentos, acredite se quiser, eu entendi a posição do Thanos, percebendo todo aquele poder e toda aquela política que está em volta de tudo aquilo. Mas partindo para o outro lado também, a participação do Peter Parker, né, a participação do Homem-Aranha, aliás, para mim é um outro ponto alto, porque a gente consegue perceber que é o terceiro filme que o personagem é encaixado, né, porque teve aquele primeiro lá do Capitão América Guerra Civil, depois nós tivemos o filme solo dele, e agora também participando em Guerra Infinita, e você percebe como eles conseguem manter a característica do personagem. Eu estou muito feliz com o Homem-Aranha de verdade, e espero aí que nós possamos ter muitos outros filmes, não só com a participação dele, mas também lá do outro lado, com outros sendo lançados pela Sony, solo dele também, com os seus próprios vilões. Foi outra coisa que me chamou muita atenção. E o traje que todos aguardavam, que é muito semelhante, se eu não me engano, ao traje do game recente do Homem-Aranha. Eu não sou muito ligado em videogame, desculpa se eu estou cometendo alguma gafe, tá? Mas é bem semelhante, e o Tony Stark acabou produzindo não só o seu traje também, né, o seu próprio traje, o traje do Homem de Ferro agora sendo apresentado com uma tecnologia ainda mais avançada, como do próprio Homem-Aranha. E tem aquela parte, né, que ele solta aquelas espécies de patas eletrônicas por trás, por sensacional. Agora, falando a respeito das batalhas do filme, aliás, eu abri dizendo sobre isso, que é um filme de pancadaria para todos os lados, sem dúvida nenhuma o que mais me agradou foi aquela parte de Wakanda, onde já era anunciado nos trailers, inclusive, que os caras partem para o corpo a corpo. Ali o embate é sensacional, ainda mais quando Thanos aparece e você vê que a coisa começa a pegar de verdade. Já quanto à questão das mortes que eram especuladas, eu não levei muito a sério tudo aquilo que aconteceu no final do filme. Não só a morte do Visão, como aquela desmaterialização de alguns heróis que estavam ali em volta. Primeiro porque eu não levo a sério essa questão de heróis que morreram em filmes de quadrinhos, tá? Assim, porque assim como nos próprios gibis, os caras têm uma facilidade de ressuscitar os caras depois incrível, tá? Então é só para dar aquele gostinho realmente para você sair do cinema de boca aberta, mas você pode ter certeza que nos próximos eles vão dizer que aquilo foi um teletransporte para um outro mundo, mas que acaba dando uma brecha para um novo roteiro de reunir a equipe para ir lá no planeta não sei das quantas resgatá-los, entende? Então, Homem-Aranha não morreu, pode ter certeza disso, Pantera Negra não morreu, o próprio Nick Fury, que aparece lá no final extra, que eu vou falar daqui a pouco com vocês também, e todos aqueles outros, né, que se desmaterializaram ali com ele. O próprio Visão, eu acredito também que de repente os caras não deram cabo dele, vão acabar achando um jeito de ressuscitá-lo depois, né? Então a gente não pode levar muito a sério. Inclusive eu vi que teve algumas pessoas no cinema que estavam até chorando, sabe, quando viu que aquilo aconteceu. Calma, pessoal, é filme de super-herói. Com certeza os caras vão voltar nas próximas aí. Não vamos levar muito a sério essa questão. E já chegando até o final extra do filme, eu cantei a bola. Inclusive estava com meu amigo, com o perrinho do meu lado, a gente estava assistindo, a hora que começou a falar assim: tem Capitã Marvel inclusa nesse final extra. E eu acredito que isso deixou um sabor sensacional, porque já nos dá a entender que nós teremos não só o filme solo da heroína, mas também nós teremos a participação dela, sem dúvida nenhuma, na continuação, ou seja, acrescentando mais um herói aí. Eu acredito que também vem Homem-Formiga, pode ser que venha também o próprio Gavião Arqueiro retornando, é esperar. Mas por enquanto, vamos curtir. Eu assisti uma vez só até o momento que eu gravei esse vídeo, mas eu acredito que eu vou pelo menos mais umas 2 vezes no cinema, porque eu quero assistir, e digo para vocês, assistam em tela grande. É muito melhor do que você esperar para baixar, para assistir em DVD, Blu-ray, o que vocês preferirem. E com certeza eu vou voltar aqui fazendo mais vídeos sobre esse filmaço de super-heróis que nós tivemos essa semana. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje.
No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até!